Olá pessoal, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre avaliação nutricional na rosácea. É uma live bem interessante aí para você que é estudante de nutrição e para você que é nutricionista e deseja iniciar seus atendimentos online, certo? Online ou presencial? Tô com online na cabeça. Bom, gente, abril é o mês de conscientização sobre a rosácea, por isso que eu tô trazendo essa live para vocês, porque muita gente não conhece o que é rosácea, muita gente nunca ouviu falar, muita gente já ouviu falar, mas não tem muito entendimento sobre o que é rosácea. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso e como que a gente pode avaliar pacientes com rosácea, certo? Então, boa tarde, espero que essa live aí seja proveitosa para todos vocês. E também um dos motivos que eu tô trazendo rosácea para vocês, além de ser abril, né, o mês de conscientização aí sobre rosácea, é que a rosácea, acho que uma semana atrás, ela ficou um pouco mais falada em sites, em reportagens e etc. Boa tarde, Tati. Que é por conta da Virgínia, que é influenciadora, né? E ela tem milhões e milhões aí de seguidores. E ela foi diagnosticada com rosácea e muitos sites, muitas reportagens começaram a falar de rosácea, falar sobre isso, etc e tal. Então, vendo o tamanho dela, é legal vocês entenderem sobre rosácea, porque não é só a Virgínia que tem rosácea. Muita gente tem rosácea, eu tenho rosácea. E é importante que vocês saibam sobre, para vocês atenderem bem pacientes de vocês e tudo mais. Então, a gente vai falar sobre o papel do nutricionista e o que a gente tem que fazer na avaliação nutricional de um paciente com rosácea. Certo? Para quem não me conhece, sou nutricionista e professora Mariane Rocha. Sou docente de graduação, de pós-graduações em nutrição estética, nutrição clínica. E aqui nesse perfil eu ensino nutris e estudantes de nutrição a dominarem a nutrição estética e terem segurança em suas prescrições nutricionais. Quero saber de vocês que estão aqui, gente. Vocês têm rosácea? Vocês já atenderam pacientes com rosácea? Vocês sabem o que é essa doença? Comentem aí pra gente debater um pouco mais sobre isso. Bom, rosácea é uma doença dermatológica, ou seja, uma doença que afeta a pele, tá? Então, os estudos mais recentes, a gente vê que é uma doença que também tem sido associada a outras doenças. Eu vou falar um pouquinho mais pro fim da live sobre isso. Mas ela é uma condição que vai afetar a pele, né? Então, ela pode ser caracterizada pelo quê? Pelo eritema persistente, Nutri-Tati, conheço pessoas que têm, bacana. Então, assim, pode ser que a pessoa que tem rosácea, ela vai ter uma vermelhidão persistente. Ou seja, aquela pessoa que sempre vai estar com um rostinho mais vermelho mesmo, ou pode ser temporário. Exemplo, pessoa tomou vinho e aí ela fica vermelha. Pessoa saiu do banho e ela tá vermelha. Pessoa se expôs ao sol e ela fica muito vermelha. Pessoa que vai fazer atividade física e fica muito vermelha. Ou seja, uma vermelhidão, que a gente, termo técnico é eritema, né? Mas é uma vermelhidão que é temporária. Então, a pessoa tem alguma coisa, ela bebe um café, ela bebe um chá, ela fica vermelha, mas depois some. Também pode ser que essa pessoa apresente, além da vermelhidão, a teleangiectasia, que é o quê? São os vasinhos que ficam visíveis no rosto. Então, os vasinhos roxos, vasinhos azuis, enfim, veias visíveis nesse rosto. E também no colo, tá? Então, a pessoa pode ter vermelhidão no rosto e no colo. Ou só no rosto, ou só no colo. Depende muito aí da própria característica da pessoa. Pápulas, ou seja, pápulas é como se fosse espinha, e só que ela não tem o pus, sabe? Então, é como quando a gente é picado por um mosquito, só que sem o pus. Então, vai ficar aparecendo que é espinha, mas não é. E pústulas é quando ela tem o pus em si, tá? Então, fica aquelas
bolinhas aí no rosto, junto com a vermelhidão, junto às vezes com as veias mais visíveis ou não. E ainda a rosácea, ela pode ter alterações aí de textura na pele, alterações aí de características como engrossamento de nariz. Então, essa pele do nariz, por ser cartilagem, ela vai perdendo, ela vai ganhando uma textura diferente. Todas essas características são classificadas em tipos de rosácea. Mas eu não vou entrar muito a fundo nisso na classificação da rosácea. Mas é para que vocês saibam que todos esses tipos são rosácea. Inclusive, essa do nariz, um dos tratamentos é a cirurgia, porque muitas vezes esse nariz vai crescendo, essa pele vai crescendo, essa textura, e fica bem desconfortável pro paciente. São diversos fatores, gente, que interagem no paciente com rosácea para que apareça a rosácea nele. A prevalência, ou seja, em quem que aparece mais? Em mulheres a partir aí dos 30 anos. Mas não necessariamente só a partir dos 30 anos, tá? Mas mulheres são mais afetadas. Homens também são, só que quando a gente vê diferença entre homem e mulher é mais afetada. E pessoas com a pele mais clara, né? Com descendência aí europeia, descendência aí mais para países aí nórdicos e tudo mais. Mas a gente vê também rosácea em peles mais escuras também. Mas para vocês terem uma ideia em relação a isso. Quais são esses fatores que interagem no paciente para que o paciente tenha rosácea? Genética, então pais com rosácea têm mais chance de ter filhos com rosácea. Também desregulação do sistema imune, porque a rosácea, vocês podem ver que um dos mecanismos para ela acontecer é o quê? É a alteração ali de resposta imune. Então, o sistema imunológico vai respondendo muito contra os gatilhos. E aí vai gerando essas características, tá? Tática, esse uma moça que a rosácea tá bem aguda. Relatou que já usou vários produtos, inclusive ácido, e ela começou seu quadro após a segunda gravidez. Sim, a gravidez, gente, como ela altera muitos fatores hormonais e etc e tal, ela pode ser um fator que vai ser o gatilho inicial para a rosácea, tá? E aí a gente precisa entrar com vários tratamentos mesmo. Então, assim, a pessoa tem a genética, a pessoa tem o sistema imune que está trabalhando desequilibrado, né? Uma desregulação desse sistema imune. Também pode haver uma alteração vascular, e por isso que os vasos vão ficando mais visíveis, por isso que vai dando a vermelhidão, porque esses vasos vão se vasodilatando, e por isso a gente vai ter essas características visíveis da rosácea. E um outro fator que vai estar associado é a desbiose do microbioma da pele. Então, na rosácea, o que a gente acaba vendo? Muito um tipo específico de um ácaro que está em excesso, que as outras pessoas que não têm rosácea acabam não tendo esse ácaro em excesso, não tendo um microbioma diferente, tá? Então, vejam, é muita coisa, né? Quando eu dou aula sobre rosácea, eu mostro um mecanismo fisiopatológico, vários fatores interagindo para gerar a condição. Rosácea tem cura? Não. Rosácea é uma doença crônica. Então, a Virgínia, a paciente aí da Tati, sempre vai lidar com a rosácea. Então, a gente passa por momentos de crise de rosácea. Então, dependendo do gatilho que você é exposto, você tem uma crise de rosácea, tá? Mas é uma condição dermatológica crônica. Qual que é o papel do nutricionista aí? Identificar os gatilhos alimentares que o paciente pode sempre estar tendo contato e, né, cuidar disso. Cuidar dessa exposição aos gatilhos alimentares e, claro, trazer na dieta ou um suplemento ou substâncias que vão ajudar no controle. Porque, como eu falei, a rosácea ela vai passar por crises, não necessariamente a pessoa sempre vai estar em uma crise de rosácea. Ela passa por momentos de remissão e de crise, certo? Alguns gatilhos, como eu falei, são nutricionais, e por isso que eu falo que é dever nosso de Nutri
conhecer sobre a rosácea e conhecer quais são os gatilhos alimentares. Porque qual que é o melhor profissional para falar de alimentação, gente? O nutricionista, que estudou 4, 5 anos, fez pós-graduação, fez mestrado, que tem essa propriedade para falar. Por isso que é importante vocês saberem aí sobre essas condições dermatológicas, enfim, e saber o que a nutrição tem a ver. Pensando agora, entrando aí no tema da live, que é a avaliação nutricional. Pensando na avaliação nutricional, chegou o paciente para vocês. Sempre tenham questões em relação à estética do paciente. E quando eu falo estética, é estética e dermatologia. Então, por que isso é importante, Nutri? Porque pele, cabelo, unha também é saúde. Então, assim, a pele vai refletir o estado de saúde. E se a pessoa tem rosácea, é uma doença em si. Então, assim, eu não posso falar, nutrição é só saúde, não fica ligando para estética, nem nada disso. Estética faz parte da saúde. O problema é quando ela tá super valorizada em outros quesitos, tá? Mas não é esse o caso. Então, assim, deixa de ser esse nutricionista que sempre separa estética de saúde, que separa, acha futilidade, ficar cuidando de pele, acha futilidade, ficar cuidando de cabelo, porque infelizmente a gente vê profissional assim. E a gente acaba vendo que se eu tenho nutris que acham que a estética não é saúde, eu vou perder esse paciente, certo? Porque tem muito paciente que ele quer saúde, ele também quer a estética aí dele adequada, enfim, conforme o que ele acha que é bonito, certo? Então, assim, no seu questionário, pode ser na anamnese, pode ser no questionário pré-consulta, use sempre questões relacionadas assim. A queixa estética, aí você abre umas opções. Acne, rosácea, flacidez, celulite, etc e tal. Sempre tentem deixar isso na anamnese de vocês ou no formulário pré-consulta. E vocês podem ainda colocar alguma condição dermatológica? Rosácea, acne, psoríase, dermatite, enfim. Porque todas essas doenças têm uma relação com a nutrição. Então, vale a pena sim vocês questionarem o paciente em relação a isso, já na pré-consulta ou na anamnese de vocês, tá? Então, especialmente se vocês trabalham com atendimento aí nutricional clínico, atendimento nutricional esportivo, porque uma coisa pode ajudar a outra, certo? E aí, na própria consulta também, observa o paciente, gente. Especialmente, o paciente vem para a consulta de vocês, observa o rosto dele, observa como tá a pele dele. O nosso olhar faz muita diferença. Se a gente está pensando na avaliação nutricional do paciente com rosácea, perceba se ele tá com sinais de rosácea no rosto, se ele tá com o rosto muito vermelho, se ele tá com pápulas, se ele tá com pústulas, se ele tá com as veias aparentes, os vasinhos da pele aparente. Perceba isso do paciente. Você não vai diagnosticar que esse paciente tá com rosácea, mas você pode colocar na sua anamnese que há sinais aí de vermelhidão, há sinais de sensibilidade da pele. Então, às vezes o paciente com rosácea na crise, ele fica com a pele descamando, então fica aquela vermelhidão e mais a descamação da pele. Anota isso, gente, porque aí no plano alimentar, você coloca substâncias que podem contribuir com a saúde da pele. E aí, vocês concordam que o paciente que ele vê esse seu cuidado extra, ele não vai ficar mais feliz, ele não vai ficar mais surpreendido? Porque às vezes o paciente acha que ele vai no nutricionista, vai cuidar do emagrecimento apenas, ou que a nutricionista nem sabe, não tem nada a ver com rosácea nem outras condições dermatológicas, tá? E tanto que eu sempre falo, né, para as minhas alunas lá do Nutrição Estética de Excelência, a gente tem um módulo voltado só para rosácea. Estude esse paciente. Olha o paciente, mesmo num atendimento online, observa como é que tá a pele dele. Não necessariamente o paciente com rosácea,
Mas observe a pele das pessoas, observe o cabelo delas, as unhas dela, enfim, se elas dão sinal de que algo está inadequado. Beleza? Gente, se vocês tiverem dúvida, podem colocar aí, tá? Eu vou bebendo uma aguinha. E o que a gente pode fazer? Então, assim, primeira coisa, fazer essa observação de sinais mesmo, né? Os sinais aí da pele, sinais da aparência dessa pessoa e questionar a anamnese. Em relação à dieta, então tem aquele momento da nossa consulta que a gente vai perguntar sobre a alimentação, o que você costuma comer, qual que é a sua rotina alimentar. Às vezes tem muito nutri que aplica questionário de frequência ali, de alimentos, tem muito nutri que aplica recordatório 24 horas, ótimo, beleza. Nesse momento, que a gente vai observar o questionário alimentar, vai observar a rotina alimentar da pessoa, o que ela come, enfim, vocês têm que observar do paciente com rosácea, já na avaliação nutricional, se eles consomem determinados gatilhos. Quais são os principais gatilhos na rosácea, pessoal? Bebidas quentes, então chás, chocolate quente, né, leite quente, café, todas essas bebidas que a gente consome quentes, elas podem contribuir como gatilho para o paciente com rosácea. Então, por que isso acontece? Porque pode aumentar o fluxo sanguíneo ali da pele, podem ajudar a aumentar o nível de citocina inflamatória e também peptídeos aí na pele que são antimicrobianos, gerando essa vermelhidão, gerando toda aquela parte que eu já contei para vocês. Então, muito paciente com rosácea toma chá e aí ele fica super vermelho, ele fica super se sentindo a pele, além dele sentir, de ficar vermelho, pessoal, a pele começa a queimar mesmo, tá? Então, não é só a aparência ali que tá vermelho, não. Fica quente, fica queimando, dependendo aí de como é a rosácea dessa pessoa, tá? Então, bebidas quentes agem como gatilhos. E vocês podem orientar o paciente com rosácea, porque muitas vezes ele não sabe. Às vezes ele sai da consulta do dermato com o diagnóstico de rosácea, mas sem ele entender muito bem o que já era rosácea. Então, orientem isso sobre ele. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendo bastante paciente com rosácea, e ela consome chá, ela gosta muito de chá, só que ela sempre tem que beber numa temperatura mais morninha, porque se ela bebe ele quente, ela, ativa a rosácea dela. Então, ela sempre bebe uma temperatura mais quente, mais morna, o que já não é mais difícil para ela em relação a café. Também ela gosta de café, mas café morno, é complicado. Então, café, ela consegue beber ele mais quente sem ativar a rosácea, tá? Então, bebidas quentes para vocês observarem. Outra coisa em relação a observar do consumo alimentar, do estilo de vida dessa pessoa, é a ingestão de bebida alcoólica. Então, assim, tem paciente meu que fala o seguinte: nossa, Nutri, no final de semana, não sei o que acontece, que aí no final de semana a rosácea ativa e na segunda-feira eu fico super vermelho, no domingo e etc e tal. E aí a gente vai ver o que tá acontecendo no final de semana, ele vai mudar a alimentação e ele vai consumir muita bebida alcoólica. E bebida alcoólica também tá relacionada como gatilho na rosácea. Então, das principais bebidas alcoólicas relacionadas à rosácea, a gente tem o vinho e o licor. Então, tanto o vinho quanto o licor, eles também contribuem para essa alteração na pele. Então, fiquem de olho em paciente que gosta de uma bebidinha aí alcoólica em finais de semana, às vezes no final da noite, porque pode estar associado à rosácea dele, tá? E aí é sempre importante a gente orientar que ele evite esses gatilhos alimentares. Outros gatilhos, gente, alimentos picantes, que contém, por exemplo, a capsaicina, que é a substância que está na nossa pimenta. Então, a gente tem na jalapeño, a gente tem na páprica, a gente tem na pimenta caiena, capsaicina, a gente tem no gengibre.
um pouquinho também, e aí ele pode agir como gatilho. Por isso que é interessante vocês orientarem em relação a temperos que a pessoa usa. Às vezes o que é mais difícil a gente achar como gatilho é o tempero que a pessoa usa. Então, ela não esquece que ela usa, às vezes, uma pimentinha preta lá pra temperar alguma coisa. Ela esquece que ela usa gengibre no tempero. Então, é importante a gente também orientar em relação a isso, certo? Observa, Nutris. Outra coisa que é importante, a gente avaliar no paciente aí que tem rosácea. Se ele tem um consumo de tomate, fruta cítrica, canela e chocolate. Então, vejam que são alimentos considerados saudáveis, certo? Tomatinho, gengibre, chá e etc e tal. Só que são alimentos que podem desencadear a crise na pessoa. Então, por que tomate, fruta cítrica e canela pode ser gatilho de rosácea? Porque tem uma substância que a gente chama aí de cinnamaldeído, que ela contribui para a ativação aí do mecanismo fisiopatológico da rosácea. Então, muita atenção com relação a isso. Para a gente ter contribuir com o tratamento da rosácea, é legal que essa pessoa evite esses alimentos por um tempo, e aí a gente veja o resultado, enfim, como é que tá sendo o tratamento da rosácea dela. Outra coisa, gente, vocês podem orientar que o paciente de vocês tenha um diário alimentar, para que ele observe quais são os gatilhos alimentares dele. Pacientes com rosácea, que eles já estão conscientizados que a dieta é fator gatilho, eles sabem quais são os gatilhos deles. Então, eu tenho um paciente que o gatilho dela é frutas cítricas. Então, se ela comer kiwi, se ela comer laranja, se ela comer mexerica, etc e tal, ela sabe que vai surgir várias pústulas, ela sabe que vai surgir várias pápulas. Vejam como é. Então, por isso que é legal vocês conscientizarem o paciente de vocês. E se o paciente acabou de ser diagnosticado, ele não sabe qual que é o gatilho alimentar dele, usa o diário alimentar. Então, assim, o que ele come no dia todo e ele vai anotar se ele teve crise ou não. E aí a gente vai entendendo quais são os gatilhos dele. Tem gatilhos que são bem diferentes do que a literatura mostra? Tem. Tem gente que eu já atendi que tinha o gatilho dela era banana. E banana não é uma substância, não é uma fruta que a gente vê tanto na literatura, ou que a gente vê as pessoas referindo que tem como gatilho e etc e tal, certo? E assim, pessoal, eu falei da gatilha da rosácea afetando pele, mas a rosácea, ela pode afetar também a parte ocular, tá? E aí a parte ocular é muito... Às vezes ela vem mais rápida até do que a parte de pele. Então a pessoa comeu a laranja que eu falei que a minha paciente come. E aí ela já começa a sentir o quê? Algo estranho no rosto, já começa às vezes a chorar, já começa com o olho vermelho, sentir que tem alguma coisa dentro do olho e etc e tal, tá? Certo, gente? Dúvidas até então dos principais gatilhos e como que vocês vão avaliar aí na paciente? Uma outra coisa que está relacionada à rosácea é gastrite, na verdade não a gastrite em si, mas a H. pylori, a bactéria, que gera a gastrite, tá? Por isso que já aí na sua anamnese, ou às vezes no questionário pré-consulta, observem se essa pessoa no histórico de saúde, ela assinalou se ela já teve gastrite, ou se ela tem gastrite, ou se ela está em tratamento para gastrite, e se é por conta da H. pylori. Porque muitas vezes a pessoa tem gastrite, ela tem rosácea. E tem estudos até mostrando que quando a H. pylori ela é tratada, a rosácea, ela também acaba... Teve um estudo que mostrou que até sumiu.
tá? Por conta essa associação entre bactérias, né? Essa disbiose, esse equilíbrio aí de micro-organismos no nosso intestino, na nossa saúde gastrointestinal e com a nossa pele. Então, a gente tem um eixo que a gente chama de intestino e pele. É muito importante a gente cuidar da nossa microbiota de uma maneira geral. Então, a bactéria H. pylori é outra coisa para vocês observarem aí na avaliação nutricional de vocês. Então, vejam, vai observar histórico de saúde do paciente, vai observar se ele tem essa queixa de rosácea, vai observar a pele dele, vai observar a alimentação dele, se ele está consumindo os gatilhos alimentares, e vai observar a parte de H. pylori, né, de gastrite. Outra coisa que é importante que a gente coloque na nossa avaliação nutricional é na hora que você está lá avaliando como é o consumo alimentar desse paciente, seja perguntando para ele sobre rotina alimentar, sobre o que ele come, etc e tal, observa se ele tem um consumo alto de alimentos com gorduras saturadas, alimentos com gorduras trans, muito doce, muito alimento rico em sal, muito conservante, muito fast food, muita pizza, sabe? Essa alimentação bem ocidental, eu diria. Observe isso, porque se ele tiver um padrão alimentar assim, ele tá ingerindo o quê? Substâncias mais oxidantes e inflamatórias. E a rosácea é uma condição inflamatória da pele. Se eu ingiro muita substância inflamatória, eu contribuo para aumentar, né, para essa doença ficar mais potencializada. E aí, observe também, junto em relação a isso, se ele tem consumo de alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios. Se tiver baixo, você precisa aumentar essa ingestão de frutas, de verduras, de legumes, de grãos integrais, de peixes gordos, de azeite de oliva, enfim, tudo que tem muita substância anti-inflamatória e antioxidante para combater quem? Os radicais livres que ele tá produzindo pra caramba, porque ele só tá comendo muita carne vermelha, tá comendo muito sorvete, tá comendo muito doce, adora aqueles temperos prontos, adora consumir congelado, bolacha e etc e tal. Então, a gente tem que aumentar esses antioxidantes da dieta para combater os radicais livres, beleza? Outra coisa para se observar. E aí, vejam quantas coisas a gente observa aí no paciente com rosácea na avaliação nutricional. A rosácea, pessoal, um estudo recente, acho que foi do ano passado, mostrou que ela está muito associada a outras comorbidades, outras doenças em si, como colesterol alto e pressão alta. Então, na sua avaliação nutricional, provavelmente você vai saber se essa pessoa tem pressão alta, se ela tem colesterol alto. Por quê? Pode estar associado a rosácea com a pressão, com o colesterol elevado. E aí a gente acaba ajudando no tratamento da rosácea, ajudando a tratar a pressão alta e ajudando a tratar o colesterol elevado, tá? E a gente usa o quê? As estratégias lá da dietoterapia, da nutrição clínica, para o tratamento dessas outras comorbidades. Bem interessante a gente saber disso, porque a gente vê muito paciente com rosácea que acaba tendo pressão alta e há uma relação mesmo entre elas. Outra coisa para a gente se prestar atenção na avaliação nutricional de pacientes com rosácea é essa disbiose que eu falei para vocês. Esse desequilíbrio entre as bactérias, entre os micro-organismos benéficos e maléficos na pele e lá no intestino. Então, gente, nutricionista precisa avaliar disbiose intestinal. E se eu tô tendo uma disbiose intestinal, eu vou ter uma disbiose na minha pele também. A gente tá cheio, de bactérias, de micro-organismos na nossa pele. A gente tem muitos e muitos milhões e milhões com a gente. Se o intestino está desregulado, sua pele também vai estar. E aí a gente vai ver várias doenças de pele por conta dessa disbiose intestinal.
Então, o que a gente vai observar? Que pode causar desbiose intestinal. O paciente consumiu antibióticos, ou seja, ele está ingerindo antibiótico, e lembra que qual que é a premissa do antibiótico? Matar a bactéria, matar o micro-organismo. Se ele está matando o micro-organismo, ele não vai escolher entre quem é o bonzinho e quem que é o ruinzinho que está aqui no intestino. Não, ele vai matar todo mundo. E aí, se eu mato todos os micro-organismos benéficos e maléficos, eu entro num quadro de desbiose, tá? E aí fico com mais chance de apresentar doenças, tanto intestinais como doenças de pele. Outra coisa que é importante a gente avaliar no caso aí de desbiose intestinal, consumo de açúcar. Quando a gente consome muito açúcar, fermenta, causa gases e etc. Bactérias adoram açúcar, então elas vão crescendo e aí vai gerando um quadro de desbiose intestinal, ou seja, onde você tem mais bactérias ruins do que as bactérias boas e vai gerando aqueles problemas intestinais que a gente conhece bastante. Ou vai gerando uma constipação, ou vai gerando uma diarreia, ou vai gerando problemas na pele também. Outra coisa que pode gerar desbiose intestinal, doenças ali intestinais, doenças inflamatórias e tudo mais. Baixa ingestão de fibras, então, pessoa que não come alimentos ricos em fibras, não come salada, não come verdura, não come fruta, não come nada integral, é uma alimentação bem pobre em fibras, ela tem mais risco de apresentar desbiose intestinal. Por que ela tem mais risco de apresentar desbiose intestinal? Porque as bactérias boas, elas se alimentam dessas fibras. Se a pessoa não come, elas, não têm esse estímulo aí de crescimento. E outra coisa que a gente precisa estar atento ao paciente, que vai também estar relacionado à ingestão alta de substâncias inflamatórias e substâncias oxidantes, é o excesso de carne vermelha. Então, não é que a pessoa não pode comer carne vermelha, ela pode comer, só que a quantidade não pode ser alta. Muita carne vermelha também gera alterações aí na microbiota, tá? No intestino. Por isso que a gente tem que estar atento à frequência, à quantidade que ela come. Beleza? E aí, por fim, só vou deixar outras dicas aí para vocês em relação à avaliação nutricional. Lembrem-se sempre que é o que eu acabei de falar. A gente tem um eixo, então assim, tá? Pele e intestino estão super relacionadas. Então, os estudos mostram pra gente o quê? Quando eu consumo mais fibras, quando eu uso probiótico, quando eu uso pré-biótico, a gente acaba vendo uma melhora de várias condições dermatológicas que estão relacionadas a essa desbiose, como a rosácea, como é o caso da acne, por exemplo. Então, observar se essa pessoa tem o hábito de comer probióticos na sua avaliação nutricional é importante, tá? Outra coisa, ele consome poucos alimentos ricos em ômega 3. Ômega 3 tem ação anti-inflamatória, vai ajudar ali na redução da produção de citocinas inflamatórias da rosácea. Ômega 3 ajuda também a fortalecer a barreira cutânea. E aí na rosácea a gente vê que muitas vezes essa barreira cutânea está sensibilizada. Aí, não come. Você vai lá na orientação nutricional e põe mais ômega 3. Zinco é também um mineral que a gente vê muito o próprio dermatologista recomendar para o paciente com acne. Por quê? Pessoas com baixo nível de zinco sanguíneo podem ter mais chance de apresentar rosácea. Então, tem estudos mostrando que a suplementação de zinco por 3 meses acaba ajudando o paciente com rosácea, tá? Então, tudo isso, observar na consulta de vocês. Vejam quantas coisas a gente precisa estar atento para quê? Por que a avaliação nutricional é tão importante? Porque é na avaliação, gente, que a gente consegue todas as pistas do paciente. Por isso que, assim, tem uma avaliação, um formulário
completo, para que você tire todas as informações desse paciente. Quanto mais informação você tem sobre esse paciente, mais fácil vai ficar para você fazer o quê? A conduta nutricional, você elaborar seu plano alimentar, você elaborar a suplementação se esse paciente precisar. E você, tendo mais informações, essa construção do plano alimentar, da suplementação, ela fica muito mais assertiva, ou seja, ela vai contribuir para que seu paciente tenha mais resultados. Por fim, assim, pessoal, não é só a dieta que vai ajudar o paciente com rosácea, certo? Então, é a dieta, é ele tá lá fazendo o tratamento dele com creme ou com ácido. Alguns pacientes fazem também procedimentos, né, estéticos, enfim, luz pulsada e tudo mais. Então, a dieta vai contribuir para que ela esteja mais controlada, tá? Da mesma forma que, assim, não adianta só o paciente com pressão alta só cuidar da alimentação. Ele precisa também cuidar do estresse, tá? Então, sempre tenham o tratamento acaba sendo global, né? Como eu gosto de falar. É uma coisa associada com a outra, tá bom? E aí, por isso que eu falo, gente, não dá para desvincular essa parte estética do atendimento nutricional. Porque, vejam, eu falei para vocês que o paciente com rosácea pode ser que ele apresente outras doenças. E aí eu vejo nutricionista da área clínica, falando, mas eu não preciso desse conhecimento de estética, porque eu trabalho só com nutrição clínica. Gente, dificilmente, eu acho que, sei lá, nunca o paciente vem só com uma queixa para você. Então, ele vem só falando assim, olha, eu tenho só pressão alta. Ele muitas vezes vem, eu tenho pressão alta, eu tenho sobrepeso, eu não tô gostando da minha pele, etc e tal. Ou, eu tenho hipotireoidismo, meu cabelo tá caindo, as minhas unhas não crescem, etc e tal. Então, a gente sempre vai bater de frente com essa parte estética, essa parte dermatológica. Então, a nutrição clínica, vejam, essa aula foi de rosácea. E a gente tá falando sempre de estética e sempre de clínica. Gente, depois poderia mostrar a ficha de anamnese de estética. Sim, eu deixei um modelo para quem participou da jornada de Nutriestética. Depois, quem quiser, só me peça ali no direct, tá? Que eu libero esse modelo, que é até o modelo que a gente tá atualizando novamente, para questionar ainda mais coisas do paciente. Mas, assim, pensem que nosso trabalho na avaliação nutricional é de detetive mesmo, gente. Porque é na avaliação que a gente acaba descobrindo várias coisas e aí a gente vai trabalhando pouco a pouco com o paciente. Beleza, gente? Dúvidas sobre rosácea? Aproveitem, conscientizem o paciente de vocês em relação à rosácea. Se você já trabalha aí com produção de conteúdo aí para internet, para ajudar a captar paciente, faz um post de rosácea, fala sobre esses gatilhos que a gente acabou de falar. Usa isso a seu favor, né? Então, assim, a gente precisa mostrar que o nutricionista, ele tem um papel essencial também no controle, na prevenção, no tratamento de doenças aí que muita gente não sabe, que são as doenças dermatológicas, que são a queda de cabelo, que as unhas frágeis e tal. Então, você pode aproveitar toda essa live e criar conteúdo para seus potenciais pacientes, etc. Certo? Na próxima semana, a gente vai ter outra live na terça-feira. Eu só vou confirmar aqui o tema. E provavelmente vai ser um pouco mais tarde, porque eu vi que muita gente não conseguiu participar dessa, muita gente queria participar, mas por conta do horário ficou muito cedo e 5 horas, né? Não tem muita gente que está em casa já para assistir a live. De qualquer modo, se você chegou atrasado, e você pode ver essa live aqui no YouTube logo mais. E também aqui no Instagram, sei que tem muita gente que assiste só pelo YouTube depois. Então, ela fica lá, certo? E aí, gente, no perfil sempre tem conteúdo sobre estética, sobre carreira, sobre a parte aí de
atendimentos nutricionais. Desejo ótimo fim de tarde, né? Comecinho de noite para vocês. Agradeço pela participação. E quem tiver dúvidas, etc e tal, quem for com dúvida, pode deixar no comentário dessa live, tanto no YouTube quanto lá no Instagram. Até mais, gente!